E aí galera, meu nome é Matheus Januário, tenho 18 anos. Eu moro no bairro São Pedro, aqui em Mariana, Minas Gerais. Eu sou uma pessoa que gosta muito assim, de estar conectado com as coisas que acontecem na cidade. Eu estou no 3º ano do ensino médio e pretendo ano que vem entrar na faculdade. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre um assunto que é direito à comunicação. O que é bem direito à comunicação? Disseram que eu sou livre, mano. O direito à comunicação está entre os direitos elementares conquistados pelos cidadãos do mundo. Encontra-se no mesmo patamar do direito à saúde, à educação, à moradia. Esta conquista é bem antiga. Já em 1789, a Revolução Francesa, para concretizar o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, consagra a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O artigo 11º do documento declara que a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. A maior parte das nações do mundo adotam esses princípios e inspiram-se nele para construir um mundo melhor. As Nações Unidas, por exemplo, em uma Assembleia Geral realizada em 1948, consagra a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O direito à comunicação aparece no artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. A Constituição de 1988 adota os princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem e vai mais longe. Proclama um capítulo específico sobre comunicação, no qual monopólios e oligopólios são proibidos. Abre espaço para a produção de conteúdos locais e independentes, entre outras medidas que garantiriam, em parte, o direito à comunicação. Infelizmente, as instâncias competentes não colocaram em prática o que rege a Constituição, mantendo leis antigas criadas pela ditadura militar. Assim, um grupo pequeno de brasileiros e estrangeiros controla as concessões públicas para explorar emissora de rádio e televisão. Em consequência, poucos empresários e políticos decidem o que nós devemos ler, ouvir e saber. Apenas 11 famílias controlam os principais meios de comunicação brasileiros. Além disso, 25% dos senadores e 10% dos deputados são donos de concessões de rádio e televisão. Então eu sou contra ficar propaganda em rede nacional, que isso é uma coisa super... Você falou alguma coisa aí então que foi uma indireta. Por isso aqui que eu tô fazendo é propaganda. Mais ou menos, Por você quê? tá propagando, sim. Por quê? Porque não é uma coisa normal. Não existe... Hoje eu falar que eu sou contra, eles vão me apedrejar. Eu não sou contra o homossexualismo. Eu sou contra falar que é normal. Menino prodígio ou adolescente problema, namoradinho romântico ou pegador, conto mais. Mas atire a primeira pedra quem nunca foi um rebelde sem causa. Os médicos dizem que é normal, é a síndrome da adolescência. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Eu queria falar sobre os estereótipos que a mídia sempre inclui, assim, que a sociedade acaba tendo os olhos vedados. Essa coisa, assim, que meio que atropela a pessoa ao modo dela de pensar. Aí, o que ela faz? Age no modo padrão. Qual que é o modo padrão? Disseram que eu sou livre, mano. A Capricho é uma revista brasileira que tem como público-alvo adolescentes do sexo feminino com idade entre 12 e 16 anos. Durante os anos de 2013 e 2014, foram publicadas 43 capas de revista impressa. 100% das capas são com pessoas de cabelo liso.
100% das capas que têm mulheres são com mulheres brancas. 74% das capas que tem homem são com homens brancos. Nenhuma das capas tem cabelos crespos e cacheados. Quando eu me formei jornalista, o meu projeto de TCC foi em cima da representatividade da mulher negra como blogueira, sendo blogueira. Por que a mulher negra não é bem vista como blogueira e por que ela não tem tantos acessos assim. E eu descobri que é justamente por ela ser negra, porque quando a mulher é negra é como se fosse algo mal, ruim, como se ela só estivesse representando um tipo de mulher, a mulher negra, e a mulher branca não, a mulher branca representa todas. E é por isso que a mulher branca é mais bem vista na mídia. Eu acho que o que falta é buscar entender essa mulher negra e buscar entender o que ela quer, buscar entender o que ela procura e buscar entender o que ela tem para mostrar. E acredito que a gente esteja nesse caminho, a gente está vivendo esses momentos de micro-revoluções, de desconstruções e estamos todos nos reeducando, né? Para entender que o Brasil não é um país europeu, para entender que o Brasil é um país miscigenado, para entender que temos negros, índios e brancos e que todo mundo precisa ser representado. Eu tenho muito problema com representatividade, principalmente no meu trabalho, porque as meninas não têm referência nenhuma, a maioria das vezes, tanto na televisão, no jornal, nas mídias de internet até. Então acho que a gente tem que melhorar muito a publicidade, tem que melhorar muito, colocar mais modelos negras, ter mais negras em todos os campos mesmo. Eu vejo nesse momento um esforço de aproximação da grande mídia, justamente por essa pressão que a gente fez nas pequenas mídias. E hoje em dia eu vejo que as grandes mídias, vendo que a gente forçou a porta, têm se reposicionado, ainda que de uma maneira equivocada e ainda que de uma maneira extremamente comercial. Eu senti essa necessidade de poder me colocar, de poder falar o que eu penso além da notícia e de poder noticiar as coisas do jeito que eu enxergava. Eu criei esse blog logo que eu me formei, se chama Desvio Livre, e a ideia era justamente essa, era eu ter um espaço onde eu pudesse falar e onde pessoas convidadas pudessem falar também. Existe um mito em torno da comunicação, da escrita, sobre quem é o dono da voz, quem é que pode falar, quem é que fica de espectador. Me disseram que eu sou livre, mano. Ousaram dizer que a liberdade coloria as telas da opressão. Esqueceram que a própria sociedade se mantinha na base da opressão. Muito cuidado, onde cê vai? Tão te olhando já faz algum tempo, aponta o radar naquele rapaz. Muito prazer, o chamam de pai. Rifa seus sonhos por alguns trocados, em troca te dá uma falsa paz. Nação-estado pra operar o maquinário sujo burguês. Nem adianta a queimar roupas, leis que te regem, foi ele quem fez. Plantaram uma bomba na tua cabeça e te deram o botão de ignição, vai! O meu bairro, São Pedro, na verdade, na maioria das vezes é aparecido nas notícias, na televisão, como um bairro onde tem o hospital, tem o asilo, né, que são dois pontos assim que como todo mundo visita o hospital e o asilo, então o São Pedro aparece. Mas como São Pedro não aparece, que lá tem talento, que lá tem cultura, a igreja mais histórica de Mariana e da Vista, que pega quase geral da cidade. Nos jornais ou na TV, quando passa alguma matéria do bairro, a gente pensa que São Pedro está localizado apenas quando é coisas ruins. A comunicação é uma ferramenta muito poderosa para garantir e ampliar o acesso das pessoas aos seus direitos. E a gente achava que estudar comunicação parecia ser uma coisa muito complexa, porque era cheio de termos que a gente não entendia. E a gente resolveu criar uma metodologia, como a gente chama, uma jornada de aprendizagem, para transformar tudo isso, que é super complicado às vezes da gente entender no mundo da comunicação, em coisas muito mais simples, muito mais práticas. Para isso, nós fundamos uma escola de comunicação que para jovens de 16 até 22 anos de idade, que estudam nas escolas particulares e públicas dentro da região do Campo Limpo. Dentro desse universo mais ou menos de 15 anos de carreira, a coisa mais emocionante, mais gratificante que a gente pôde fazer foi o Jornal Sirene, que é um jornal dos atingidos pela barragem rompida em Mariana.
como um meio de comunicação, de voz para a opinião deles frente a tudo que aconteceu e também de uma forma de uni-los. Hoje o jornal é feito de uma forma totalmente colaborativa, onde quem decide tudo que sai no jornal são os atingidos, eles participam desde a reunião de pauta até o fechamento desse jornal. Nada mais é do que o jornalismo se prestando ao papel de uma comunicação entre eles e para o mundo que eles perderam quando o espaço físico deles também foi perdido com a lama. O desejo, né, de se ter uma rádio comunitária, ela surgiu a partir de um grupo de pessoas estudando e vendo a necessidade da democratização dos meios de comunicação, e muitas vezes essa rádio comunitária foi confundido com rádio pirata, né? Então havia sempre um preconceito sobre rádio comunitária, que era rádio pirata, que interferia, fazia avião cair, todas essas histórias que sempre se contou às vezes sobre rádio comunitária. Mas mesmo assim fomos perseguidos, tivemos equipamentos lacrados, apreendidos, então essa foi o que nós sofremos aí. A mídia paralela, essa mídia tradicional, é muito importante para mostrar não só os dois lados, mas os vários lados, as consequências, o que tem por trás das informações que a mídia tradicional traz para a gente. A legislação ela ainda é muito direcionada para quem está na grande mídia, que não querem a democratização das rádios comunitárias, querem continuar ainda dominando a mídia de maneira geral. Tem tudo a ver com direito à comunicação. Quando a gente fala na tragédia de Mariana, a gente pensa em 3 atores. A gente tem o poder público, que são as prefeituras das cidades onde essa lama passou, o governo do estado, o governo federal e as empresas envolvidas nessa tragédia. E os atingidos, são os 3 atores. Tanto a empresa quanto o poder público, eles possuem uma equipe grande de comunicação, de assessoria de comunicação, para dar a versão dos fatos que eles querem. Os atingidos, que são o terceiro ator dessa história, não possuem essa estrutura. Isso mostra desigualdade no direito à comunicação. É importante ter um veículo comunitário, né, um veículo de comunicação na sua comunidade, que o povo possa ter presença, que o povo possa participar da sua programação. Então isso que é importante, que pessoas não desistam. Quanto mais participação tivermos nesse tipo de meio de comunicação, mais a comunicação será democratizada, né? E para finalizar, fica ligado, gente. Não deixa essa coisa morrer, não. O povo já tá na revolta, não quer mais saber de lorota. A culpa é deles ou nossa, que não sabe escolher quando vota. Geração de pensadores, cadê aonde que se viu? E o gigante que acordou, cadê? Será que já dormiu? Tentaram calar minha boca, mas eu vou ter que explanar. Esse assunto é delicado, ninguém pode comentar. Ousaram dizer que a liberdade coloria as telas da opressão. Esqueceram que a própria sociedade se mantinha na base da opressão.